Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas rodas de conversas temáticas e tomando todas as precauções por conta dessa pandemia do coronavírus, a gente já falou aqui sobre a necessidade de um turismo profissional para Itanhaém com o Henrique Porcel. E hoje a gente vai falar com a Cris e com o Henrique Garzão sobre a construção civil. Obrigada pela participação de vocês dois. Nós que agradecemos. Cris, para a gente começar, qual que é a importância da construção civil para Itanhaém? Bom, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um tema importante para a retomada da economia da nossa cidade, para que a gente acelere e aqueça o nosso mercado. A construção civil, Lu, ela é muito importante na cidade, ela talvez seja um dos setores mais importantes, porque a gente vive do turismo, das construções de casas de veraneio, das reformas. E mais do que isso, nós somos uma cidade de praia, que nós temos uma extensão territorial imensa, nós somos a segunda cidade maior do estado de São Paulo e temos grandes oportunidades aqui, né? Tanto de construção pequenas e médias, como grandes investimentos nesse setor. Então a gente precisa realmente cuidar de uma maneira muito individual, com um olhar muito específico e dando toda a condição para que o setor da construção civil cresça e fomente de verdade a economia na cidade. Henrique, nesse sentido, como é que você vê o mercado em Itanhaém? Como é que está este cuidado tanto com os profissionais, com o mercado, né, de uma forma geral? Tudo bom, Luciana? Oi, Cris. Fala, Itanhaém! Pessoal, esse mercado, ele é um mercado de total importância. Só para a gente ter alguns números, para a gente ficar um pouco mais assim específico, só de ITBI a cidade arrecada 12 milhões de reais por ano. Verdade. O mercado imobiliário tem um PIB de mais de R$500 bilhão. É o segundo mercado que mais emprega na cidade. Sim. E assim, direta e indiretamente, porque... Pra você ter ideia, hoje o piso do comércio, que é o setor que mais entrega hoje, vai de R$ 1.200 a R$ 1.500. Hoje um servente de pedreiro ganha R$100 por diária. Um pedreiro ganha 120, 130, quer dizer, dá mais de 2.400 a R$3.000 que um trabalhador de uma obra está ganhando. E o piso do pedreiro é bem maior do que o piso do comércio. Acho que é 1.900 e pouco, se eu não me engano, ou até um pouco mais. E aí ele vai gastar onde? Vai gastar no comércio da cidade, né? Sim. Então esse mercado, ele é muito importante. E ele precisa de muita coisa. Hoje ele não tem sido trabalhado com prioridade. A gente tem uma legislação antiga. Sim. A gente vê aí que eles estão tentando fazer uma flexibilização, um estudo de 2 anos, que eu não sei quem está estudando, porque estudaram e não trouxeram muita novidade para o mercado. Falta empenho nos vereadores? Você vê isso? Olha, Luciana, principalmente nesse segmento, há pouco tempo atrás o setor da construção civil provocou uma conferência online com os nossos vereadores, e lá eles colocaram sobre a parte de verticalização, que vem há 2 anos sendo discutido, mas eles não tinham lido ainda. Então eu acho que falta total comprometimento. Total. Por mais que eles não sejam da construção civil, eles vão ter os conhecidos aqui, eles estão lá para representar. Então eles têm que sentar com esse segmento, entender o que eles precisam. A gente tem um grupo hoje de construtores que tem os anseios aí do que precisa para a gente acelerar esse crescimento. E a retomada, principalmente pós-pandemia, passa totalmente por esse segmento, Luciana. E você tocou num ponto da verticalização, né, Cris? E ainda assim, colocando, desculpa te cortar, o que o Henrique disse, eu acho que eles tratam de uma forma... Precisa de estudo? Precisa de conversa, principalmente com as pessoas do próprio setor que sente na pele as dificuldades, que tem as suas reivindicações para que possa melhorar a questão na cidade. Tem que ter. Mas estudar durante 2 anos é meio complicado, né? A gente precisa de agilidade, a gente precisa de rapidez, porque a cidade precisa realmente desenvolver. E vamos combinar, num mandato de 4, né? Ficar 2 anos estudando, quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Não tem a ajuda que dê jeito. Eu acho que todo vereador, toda a Câmara de Vereadores passa pelo menos por 3 votações que são muito importantes, que é o plano de verticalização, o zoneamento e o plano diretor da cidade. Sim. Um vereador tem obrigação de estar antenado com isso aí, porque é através disso que vai gerar o desenvolvimento para nossa cidade, assim que se planeja o crescimento da cidade. Já deviam ter se planejado, inclusive, antes de entrar lá, né? Me candidatei, sei que esses temas são importantes, vai estudar. Vou estudar, vou conhecer, verdade.
Cris, a gente estava falando de verticalização. Como é que você... É para os dois, tá? Aí vocês combinam, vamos combinar pela Cris. Ladies first. Como que você vê a verticalização em Itanhaém? Eu acho que é muito importante. Claro que ela tem que ser muito bem estudada, de repente pensar em segmentos, em zoneamento com relação a isso, mas é importantíssimo para o crescimento. Se a gente quer desenvolvimento econômico na cidade, desenvolvimento turístico, inclusive, a gente precisa repensar essa questão. Nós estamos com uma legislação muito atrasada, nós estamos com uma lei em Itanhaém muito amarrada, né? E a gente vê outras cidades aqui no litoral mesmo, a gente estava conversando anteriormente, Guarujá, Riviera, né? Bertioga, que a gente percebe que eles estão realmente muito mais na frente da gente nesse sentido, né? Modernizando, pensando na cidade como uma cidade que quer crescer, que quer desenvolver e que vive realmente do turismo. Então a gente precisa pensar sim e urgentemente aprovar essa nova lei com todas as questões estudadas, pensando que a cidade é uma cidade muito grande, a gente tem possibilidade de trabalhar todos os bairros, né? Não ficar só pensando no centro, de repente ter uma lei específica para o centro, mas nos bairros, né? Na extensão toda, a gente pensar de uma maneira muito mais macro. É isso que eu acredito. Pô. Itanhaém é uma cidade enorme, não dá pra gente pensar de uma forma só. A gente pode ter aí um centro histórico, turístico, mais ou menos como que está hoje, mas a gente tem que incentivar o crescimento para as extremidades. Sim. A gente hoje tem o ITBI mais caro da Baixada, o número de andares menor da Baixada. Sim. A cidade não está atrativa para o investidor. Ele vem para cá, ele pode construir pouco, ele tem que ter um recuo muito grande. E quando a gente fala de flexibilização, muitas pessoas pensam que vai vir aquela construção predatória, mas hoje o mercado não aceita isso. E é muito ao contrário. Eu já participei de algumas aprovações de empreendimentos aqui, para vocês terem ideia. Teve uma época que ia ter um prédio ali perto da Condessa. O prédio ia ficar lindo, ele era todo espelhado, ele era sacada em volta dele inteirinho, maravilhoso. E aí começou a tentar a aprovação e não vinha. O caminho qual que era? Tirar metade das sacadas. Ou seja, não foi para deixar mais bonito, foi para enfeiar. Sim. Teve um outro caso também emblemático, um construtor queria construir 2 sobrados com cobertura duplex e um spa, né, na cobertura. E aí não aprova, o que precisa para aprovar? Tira o spa. Ou seja, a legislação não está ajudando, está enfeiando. Sim, e você pode ter possibilidade de construções mais caras, mais robustas, que você traz também esse tipo de turista para a cidade, né? Está acabando com a criatividade, ela acaba com o poder criativo do construtor, do arquiteto, do engenheiro. Eu fico imaginando, vai tirar a varanda numa cidade que tem um visual desse, que todo verdade. mundo vai querer ficar na varanda? De uma cidade linda, né? Pois é, não faz sentido nenhum. Né? E existe uma comissão... para deixar isso mais legal para a pessoa ir para a varanda ou ter um espaço mais agradável para curtir esse visual. Existe uma comissão que pode aprovar um projeto que não se enquadre nas normas. Uhum. E qual que tem que ser o critério? Tem que ser, vai deixar mais bonito? Vai melhorar? Vai ser legal para o município? Mas não, parece que o critério é político ou pelo humor da pessoa que está lá na época, né? Infelizmente, Henrique, você tocou num ponto importante. Aqui na nossa cidade, muita coisa nos últimos tempos tem acontecido por causa ou para favorecer a política, sem pensar na cidade, no desenvolvimento, nas pessoas, na qualidade de vida, mas sempre pensando no aspecto político, e isso faz a cidade realmente travar. Nesse sentido, a prefeitura não está tendo um olhar mais apurado para o construtor, né? Não, o construtor hoje ele sofre muita burocracia. Nós tivemos conversando com alguns, né, Henrique? Eu e Henrique tivemos uma reunião. E a gente percebe assim que não tem a tecnologia ao lado do construtor para poder agilizar todo esse processo. Você tocou num ponto muito importante, burocracia. Hoje, para sair um alvará de obra, para o construtor poder começar a trabalhar, está levando 2 meses às vezes. E não pode, porque às vezes em 3 meses, 4 meses o construtor já construiu e quer estar vendendo. E aí acaba forçando que o construtor incorra em crime. Por quê? Porque ele deu a entrada, começa aquela morosidade, ele acaba construindo. E aí pode mudar a legislação, pode não ser aprovado. Só que quando você dá entrada num projeto, ele já tem um arquiteto ou um engenheiro que assina esse projeto. Sim. Então se a prefeitura só analisar se os recuos tá dentro, libera a obra. Tornar isso mais digital, tornar isso mais transparente.
Seu pai, inclusive, fez alguma coisa no desenvolvimento econômico quando ele foi secretário, né? Isso, eu acho isso fantástico. Quando meu pai foi secretário de Desenvolvimento Econômico, ele trouxe o SIL para Itanhaém, Sistema Integrado de Licenciamento. O que é? Para os comércios conseguirem tirar o alvará com direto. agilidade. Eles demoravam, às vezes, de 2 a 4 meses, porque tinha junta comercial, porque tinha CNPJ, tinha o ABCB. E aí houve um sistema onde o comerciante, ele já sabe o que ele tem que fazer, as coisas que ele tem que correr atrás, ele dava a entrada e a prefeitura já em 48 horas liberava o alvará para ele começar trabalhando e ele terminar de fazer com que a documentação acontecesse. A gente tinha que trazer algo parecido para a construção. Com certeza. Fazer o construtor já deixar ele começar a trabalhar, porque ele sabe, ele tem um engenheiro e um arquiteto que está mostrando o que ele pode fazer. E isso, Luciana, de cara, poderia fazer, por exemplo, se a gente agiliza em 20%, a rapidez dessa burocracia, a gente vai agilizar em 20% mais rápido a venda. E também a quantidade de E obras, aí, né? aí o construtor vai ter 20% mais rápido o dinheiro de volta, ele vai fazer o quê? Vai reinvestir e construir mais. Ou seja, a gente aumenta a arrecadação do ITBI de 12, vai para 15, 16 milhões. Usar a tecnologia para diminuir a burocracia, o benefício da tecnologia para diminuir tudo isso. Exatamente, né? eu acho que a cidade ela tem que ser tecnológica, porque ela melhora a qualidade de vida das pessoas e, mais do que isso, ela agiliza os serviços e dá condição de realmente a cidade crescer. Não adianta a gente falar em crescimento, em desenvolvimento, em trazer grandes empresas, se nós não facilitarmos as burocracias, as leis, para que isso realmente aconteça. Hoje parece que o empreendedor na cidade, ele vem, pô, você quer empreender aqui? Nossa, mas isso dá trabalho. Não, a gente tem que ser amigo do empreendedor, pô, gente, vamos vir empreender. Itanhaém vai ser uma terra amiga do empreendedor, isso que tem que acontecer. Não, das cidades aqui do litoral sul, Itanhaém tem a geografia mais bonita. Eu não sou de Itanhaém e vou ser bairrista agora, mas enfim, tem, né, tudo pra Eu vejo a gente num momento assim, como se fosse uma encruzilhada, assim, de visão. A gente olha muitas cidades vizinhas, né? Mas Praia Grande, há 20 anos atrás, era uma terra de farofeiro. Hoje é uma cidade de referência. Eu acho que a gente está num momento, dependendo do caminho que a gente escolher, a gente pode ser a Praia Grande antigamente, tem aí virar a terra dos farofeiros, ou se a gente escolher um caminho... A nova Praia Grande. Ser a nova Praia Grande. Esse crescimento que Praia Grande teve nas últimas 2 décadas, a gente pode atrair para cá. A gente tem área, tem localização, a gente precisa o quê? Planejar a cidade para atrair esse investimento para cá. É isso aí. Que conversa boa, hein? A gente ficava mais tempo aqui conversando. Esse tema aqui dá pra gente ficar aí, muito tempo. Pra gente concluir, que mensagem vocês dois deixam? Eu deixo uma mensagem que eu quero ter uma prefeitura amiga do empreendedor. Uma prefeitura que queira o desenvolvimento, que queira trazer Itanhaém para os trilhos do desenvolvimento. Muito diferente do que está aí hoje. E eu quero lembrar, governo, você se intitulou como o governo dos bairros. Lembre-se, Itanhaém é muito mais do que a orla. É isso aí. Obrigada a você que nos acompanhou e fique ligado porque as rodas de conversas temáticas tem muito mais coisa por aí. Com certeza. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.